salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de SUV, de lançamento, novidades por todos os lados. A gente está aqui dentro do Renault Captur, um SUV que passou por uma grande transformação, mudou o coração. Sente só, motor 1.3 turbo Mercedes-Benz. Que história é essa? Ele teve mudanças no design lá fora, muitas aqui dentro, evoluiu no acabamento, na conectividade, no conforto, só que tem um ponto, hein? É um projeto antigo e por conta disso ainda há muitos e muitos pontos que demandam mais atenção para ficarem bacanas. Para entender tudo isso, rodando em detalhes aqui na cidade, na estrada, a gente está aqui para contar tudo que ninguém fala pra você, então tá na hora de você descobrir. Bora lá? Vamos nessa! Logo de cara, não tem como não destacar. Anda bem, hein? Anda muito bem! SUV que pesa aí na faixa de 1.300 quilos e tinha um desempenho bastante xoxo antigamente com 1.6, mas agora isso é página virada e a gente vai falar de uma série de novidades aqui que se aplicam a toda a linha e uma delas muito bacana é justamente o fato de que esse motor 1.3 turbo está em todas as versões. Isso é legal demais. Motor Mercedes-Benz, vamos explicar essa história. É um motor que foi desenvolvido pela aliança da qual a Renault faz parte, que tem a Nissan e agora a Mitsubishi também, em conjunto com a Daimler, que é a controladora da Mercedes-Benz. Então você vai encontrar o mesmo motor, olha só, que está nessa Captur aqui, na classe A, por exemplo, da Mercedes-Benz. É um motor que vem da Espanha, é um motor importado, extremamente importante já deixar claro que a Captur é produzida aqui no Brasil. A gente entrou na estrada, vou dar uma afastadinha, só para você já começar a sentir um pouquinho da saúde do motor. Vamos lá? Olha aí, escuta. Fantástico! É um motor 1.3 turbo, 4 cilindros, são 170 cavalos, fantástico, e o torque de 27.5 com um alto nível de modernidade, injeção direta. A gente tem uma série de evoluções nos cilindros, no cabeçote, na sonda lambda. É fabuloso o que a gente tem aqui de tecnologia nesse motor. E ele está acoplado num câmbio CVT, só com um câmbio CVT mais moderno. Olha só que interessante. Isso é um aspecto bastante significativo. Ele simula aqui 8 marchas e o desempenho está muito bem casado em relação a motor e câmbio. A gente sente essas trocas de marchas simuladas, mas de uma forma muito suave, muito tranquila. O motor responde rápido, então retomada, aceleração, uma faixa de aumento de torque sensacional. A gente poder contar agora com um desempenho legal. Então é um carro gostoso em termos de desempenho, de resposta de motor. Vou falar um pouquinho de consumo, ó. Tô vendo agora aqui na minha tela, a gente já rodou aí mais de 200 e poucos quilômetros com o carro e eu tô com um consumo médio de 7,7. Pelo Inmetro, no etanol, o carro está abastecido com esse combustível, a gente tem ali 7,5 a 8,3. É um consumo ok, é um motor moderno, anda bastante, né? E o carro é relativamente pesado. No aspecto geral, o que oferece em termos de desempenho com o lado de consumo, eu acredito que a equação toda foi muito bem feita, lembrando que esse motor tem essa mesma base da Mercedes-Benz, mas aqui houve uma adaptação para ele ser flex também. Então tem esse aspecto diferenciado. Agora um ponto que eu já vou frisar, e você sabe que aqui no Auto Vídeos a gente sempre tem um diferencial de falar de segurança, falei que a gente ia comentar pontos que ninguém traz com mais atenção. Primeira coisa, eu falei no começo do vídeo que a Captur tem um projeto antigo. O que acontece é que a Captur foi lançada por volta de 2011 na Europa, então olha aí, projeto com 10 anos já, hein? 10 anos. Lá na Europa a gente tem a Captur realmente puro sangue Renault francesa e inclusive atualmente baseada na plataforma modular do novo Renault Clio. Só que essa daqui é como se fosse a Captur com K que a gente tem na Europa de uma forma mais significativa no mercado russo. Para mercados menos desenvolvidos, a Renault adota a mesma plataforma, a antiga, muito antiga P0,
que aqui no Brasil também está presente no Duster. Você já acompanhou o nosso teste, o nosso vídeo completaço sobre o Duster. Lá a gente detalha mais aspectos nesse sentido. Inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre a questão da Renault, da Dacia, que é a subsidiária romena da marca. Vale conferir lá, porque aqui então a gente tem um carro que tem um projeto geral francês, mais uma plataforma que está muito voltada ao segmento da Dacia, que produz carros com foco em redução de custos. E isso daí se traduz de diversas formas. A gente entra aqui na estrada e é bem nítido como em alguns aspectos a gente sente o lance de que é um projeto antigo. Agora a gente teve evoluções aqui, por exemplo, no ajuste do volante, mas a gente tem um painel aqui que fica relativamente baixo, às vezes parece que você está conduzindo uma minivan. No comportamento dinâmico, principalmente, a gente vai notar muito a influência de um projeto mais antigo como esse. Outro ponto é que a gente tem a presença de eixo de torção lá na traseira. Nesse segmento a gente sabe que isso é muito comum, mas sempre fica o nosso desejo de que haja mais opções com multibraços ali, o que contribui muito também para o aspecto da segurança. E um outro ponto que me chama a atenção logo de cara, estou aqui na estrada e o carro se comporta bem com o motor, tem ótimo desempenho, só que tem um peso que não é tão elevado, mas também não é tão leve, né? 1.300 quilos, um pouco mais do que isso. E o que acontece aqui em termos de comportamento dinâmico? A gente tem freios aqui que requerem muita atenção, principalmente o lance de que ele mantém freio a tambor na traseira, mesmo com essas evoluções, e posicionado na faixa atual em que ele está. Isso daí realmente é extremamente complicado, é extremamente ruim. Em vários momentos aqui eu fui surpreendido com o desempenho do carro e casar com a frenagem, com a distância para redução. Isso daí requer muita atenção. Nota do crash test dele, hein? 4 estrelas. Isso que eu estava falando da plataforma e como se traduz na prática. Plataformas modulares tendem a ser mais seguras, então a gente tem uma série de carros aí 5 estrelas no segmento. Outro pênalti importante aqui para destacar é que o carro somente conta com 4 airbags, não 6, algo que seria extremamente importante considerando esse novo posicionamento do Captur, que é um SUV que nunca emplacou demais nas vendas, e agora vamos acompanhar como que vai ser o desempenho dele no mercado, principalmente considerando que outros concorrentes também estão se mexendo fortemente. Agora falando um pouquinho lá da parte externa, a gente tem uma frente que mudou de forma leve, mas as mudanças foram muito bem-vindas. Então a gente tem nova grade, novo conjunto ótico, para-choque, ficaram muito bem integrados e nesse aspecto deram uma rejuvenescida, uma modernizada no projeto e isso ficou muito legal. Eu gostei bastante de como ficou a dianteira. Quando a gente observa, por exemplo, a traseira, aí não houve evoluções no design. O carro continua com a mesma proposta, tanto em relação ao desenho como o conjunto ótico, as lanternas permanecem as mesmas. Agora falando um pouquinho de dimensões desse carro, por conta de ser a mesma plataforma do Duster, comprimento elevado, a gente tem um entre-eixos de 267, o que na teoria é muito bacana, é muito legal, só que na prática o espaço interno aqui para os ocupantes do banco traseiro não é tão interessante em relação ao espaço para as pernas. A Renault, nesse conceito aqui de adaptação da carroceria do Captur para a plataforma do Duster, acabou privilegiando um porta-malas. Então a gente tem ali 437 litros, excelente, fenomenal a medida, considerando a perspectiva desse segmento, só que aí entra o lado de você levar em conta aquilo que é prioritário para você. A gente conta e mostra os aspectos importantes. Detalhe interessante que a gente tem aqui agora é a presença de 2 entradas USBs para o pessoal do banco traseiro e outras mudanças que vieram de forma muito bacanas, muito fortes, estão aqui no interior. A Captur tinha um lado do ambiente interno bastante rústico, bastante complicado anteriormente, e agora a Renault, dentro das possibilidades que um projeto antigo como esse permite, fez uma série de mudanças aqui, começando pelo volante, que está bem legal, tem uma pegada interessante.
A gente tem aqui um painel que tem a mesma base, mas houve a utilização aqui de novos materiais. A gente tem Black Piano, a gente tem uma nova central multimídia aqui que me agrada bastante, viu? Ela é bem rápida para reconhecer Apple CarPlay, também tem o Android Auto disponível. Câmera de ré aqui é muito legal. A gente tem a presença de câmeras também ao redor do carro, isso daí facilita manobras. São detalhes aí de esmero que a Renault prestou atenção e isso é muito legal. O carro tem start-stop, o botão aqui de start-stop aqui embaixo, às vezes você demora um pouquinho para se acostumar. O cluster aqui tem uma disposição bastante agradável, na minha opinião. É claro que falta aí um visor mais moderno, com mais opções, só que no aspecto geral a visualização é fácil, a operação é bem tranquila. Tem modo econômico também para facilitar o aspecto do consumo que a gente estava falando. Tem esse seletor aqui que é muito estranho em relação aos comandos de áudio. Para mim é muito estranho, você tem que puxar para trás aqui para aumentar, baixar o volume. Acho isso complicado. Aqui a gente tem o ar-condicionado, que é uma zona só. Os bancos são bem legais, viu? Tem um acabamento muito bacana, bem interessante. Talvez falte um pouquinho mais de apoio lombar, agora principalmente considerando esse avanço do desempenho do veículo. Agora um aspecto aqui que desagrada é que a conexão USB aqui na central multimídia dianteira, o cabo vai aqui na parte superior, então fica algo não muito bacana considerando a proposta de um veículo como esse. Justamente nesse contraste em relação a materiais melhores, mais nobres, às vezes a gente se depara com, por exemplo, os botões aqui e de acendimento das luzes internas são extremamente simples, com um aspecto simplificado, um aspecto de redução de custos. Quando você toca, quando você vê o design, não é compatível com a proposta do Captur, principalmente em relação a esse reposicionamento no mercado. Agora eu vou ficar aqui no pedágio. Esses carros de frota que a gente pega aqui para testar não tem um sem parar, então a gente vai ter tempo e tranquilidade aqui de bater um papo enquanto eu paro exatamente atrás de um outro Renault Duster. Olha só que coisa interessante. Ele tem piloto automático normal, não tem opção do controle de cruzeiro adaptativo, o famoso ACC, que a gente acha super importante aqui. Mais um aspecto relacionado à segurança que demandaria mais primor, mais atenção da própria Renault. O que é interessante em termos de sensação, né? Quando a gente está num veículo como esse, a gente observa que há elementos novos, bacanas, com comandos legais, mas em muitos momentos a gente lembra, né, desse aspecto que vem decorrente dessa plataforma do Duster e uma pegada aqui no Brasil da Renault mais próxima da Dacia do que da própria Renault europeia. Então quando a gente bate as portas, por exemplo, o barulho é elevado, é alto, a gente não tem uma dinâmica de isolamento acústica muito interessante. E um outro aspecto bastante significativo aqui é em relação ao acerto de suspensão e a presença de muitos plásticos, né? Dá para notar alguns ruídos quando a gente anda lá em São Paulo, áreas esburacadas, tem alguns ruídos. O carro aqui é um carro novo, né? Esse modelo de frota, bastante novo, então a gente já observa alguns aspectos nesse sentido. Fica muito evidente aqui que a gente está a bordo de um carro com um projeto mais antigo. Agora ele conta com a direção elétrica, mas a gente não tem um comando tão rápido e preciso. Às vezes demora um pouquinho, é um carro que não tem um nível de estabilidade tão interessante em curvas, embora não seja nada comprometedor. A gente tem a presença do controle de estabilidade aqui, só que considerando a proposta agora, essa versão Iconic aí, a gente vai colocar o preço na tela no momento da publicação. É uma equação toda que é importante você levar em conta na hora de definir se você vai comprar um modelo como esse aqui, Renault Captur. Porque no Brasil o desafio é gigantesco. Olha só os preços que a gente estava falando. E não é só para comprar não, é para manter, tem depreciação, tem um monte de coisa sempre envolvida. E esses projetos que no Brasil demandam muitos cuidados para você comprar um carro adequado para o seu perfil, buscando qualidade, segurança, para resolver tudo isso, para você de um jeito fácil e simples. O que a gente criou? O Código dos Carros, códigodoscarros.com.br, nossa série de vídeos, 8 vídeos muito explicativos, a gente batendo um papo e dividindo experiências aí de décadas minha
e do Conrado Navarro em relação aos mapas completos, para você saber tudo que você precisa levar em conta na hora de escolher um carro. Lá você tem um roteiro completinho e, mais do que tudo, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Então corre lá, códigodoscarros.com.br e garante a sua vaga no preço promocional, hein? Mais um veículo testado no Autovídeos, agora Renault Captur, carro que agrada em alguns aspectos e desagrada em outros. É um veículo que eu não teria considerando os aspectos que eu considero importantes, mas aqui a gente gosta de falar, de trazer todos os pontos, os lados positivos, os lados negativos. E agora eu quero saber o que você achou do vídeo, dessa novidade, o que você acha da Renault, do modelo Captur. Será que agora ele vai embalar nas vendas ou os concorrentes são melhores? Tem outros aí com projetos muito legais, plataformas modulares. Deixa seu comentário, seu like, lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque mundo dos carros, dos SUVs, das caminhonetes, dos ônibus, caminhões, motorhomes, automobilismo passa aqui pelo Autovídeos. Eu agradeço demais pela atenção, obrigado! Até a próxima e um grande abraço!